Muito bem, para finalizar esse conjunto de vídeos sobre o Nest, né, e a partir de então nós vamos utilizar o Nest, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre filtros, né? Você sabe que a nossa tela de filtro lá no Flutter, ela manda o campo e o valor daquele campo, ou manda o campo e duas datas, né? Uma data de início e uma data de fim, tá? É para constar por período. Esse é um filtro bom, né? Mas ele é um filtro que carece de mais recursos, tá? Certamente nas aplicações, uma aplicação comum, ERP, né? Precisa de um filtro mais elaborado, tá? O Nest, né? Juntamente com esse CRUD, ele já vem com um mecanismo de filtro muito interessante, que inclusive será tomado como base para nós implementarmos um filtro mais elaborado nos demais servidores, tá? Deixa eu mostrar para você então como é que funciona. Eu vou deixar essa rota do banco aqui, apenas para você ver, né, que você pode sobrescrever o método, tá? Mas para o gerador de código, né, as classes normalmente serão geradas sem essa rota aqui, tá? Elas serão geradas com a rota padrão do CRUD, tá? Sem sobrescrever métodos. Ok, vou deixar aí para você ver como é que funciona, né? Para você fazer testes, mas já saiba que quando nós formos utilizar o gerador para gerar as nossas classes para o Node, né? Para o projeto Node do servidor, nós não teremos isso aqui a princípio, tá bom? Ok, voltando aqui na documentação, nós temos aqui o filtro e paginação, tá? E como é que funciona o filtro aqui no caso do CRUD, né? Você tem aqui a rota, tá? Daí você passa um parâmetro, né? Uma query na sua URL, tá? E se você der uma olhada nas boas práticas, né, de servidores REST, era exatamente assim que você deve fazer o filtro, tá? Quando você cria novas rotas para filtrar, você meio que está quebrando os princípios do REST, né? Então, os nossos servidores, eles vêm saindo das boas práticas, né? Então, para retornar às boas práticas, nós seguiremos exatamente esse padrão aqui, tá? Aqui embaixo, nós temos o link para ir para o wiki, ó. Então, aquela mesma documentação do Nest, nós temos uma documentação específica para o filtro, tá? Então, ele fala aqui sobre os parâmetros de consulta, query params, e os tipos de filtro que você pode fazer. E ele vai começar a trazer aqui alguns exemplos e mostra quais são as condições que você pode enviar no filtro, tá? Então, por exemplo, se você manda uma condição é que, é porque você quer fazer um filtro de igual. Se você manda uma condição NE, você quer um filtro de diferente. GT maior que, LT menor que, e por aí vai. No caso do nosso filtro, atualmente, nós estamos utilizando apenas duas dessas condições. Olha como ele está restrito, né? A primeira condição que nós estamos utilizando é essa daqui, ó. Like e consulta o campo, né, por qualquer lugar. Consulta o valor em qualquer lugar do campo, tá? Então, aqui dentro desse framework, essa condição é chamada de count, ok? Muito bem. Uma outra condição que nós estamos utilizando, já na nossa aplicação, é a condição between. Daí ela aceita dois valores, né? A partir de aí, então, no caso do Node, automaticamente utilizando o CRUD, nós podemos utilizar todas essas opções, tá? E nós vamos implementar parte dela, né? Ou de repente todas elas, nos nossos demais servidores. Vamos utilizar essa mesma documentação aqui como exemplo para os demais servidores, tá? Ok, como é que eu faço então para montar um filtro no nosso servidor Node agora no momento? Eu vou mandar isso daqui como parâmetro, tá? Então, o meu servidor ele está em execução, ainda não. Eu matei o servidor, deixa eu executar de novo, F5. Pronto, agora sim. Daí eu vou no Postman, Get. Você lembra que anteriormente nós fazíamos o filtro assim, né? Ó, nome Z. Então nós criávamos uma nova rota para fazer o filtro. Não é uma boa prática, tá? Eu vou agora passar uma consulta para ele, né? Uma query.
essa query, ela vai ter filter, para o servidor saber que eu quero fazer um filtro, né? O campo é o campo nome, tá? A condição que eu quero mandar é essa condição aqui, ó. Tá? Eu quero que ele procure pelo valor que eu vou passar em qualquer parte do campo. Então é o cont. Vou pegar o cont, vou passar como condição ali. E o valor, Z. Traga todos os bancos que tenha Z em qualquer lugar do campo, do nome, né? Mandei, e ele traz para mim, ó. Banco Cruzeiro do Sul, Banco da Amazônia. Traga um banco que contenha Brad. E ele vai trazer Bradesco. Muito bem. Traga todos os bancos cujo código contenha o número 8. Ele trouxe aqui para mim, tá? 38, 318, 248 e por aí vai. Então tá aí o filtro, né, no caso desse novo servidor Node utilizando o Nest e o framework CRUD, né, que foi feito pela comunidade, ele já permite que nós façamos aí uma série de filtros. O filtro já está pronto para a gente utilizar, tá? Mencionando de novo que nós vamos utilizar isso aqui como parâmetro para construir o filtro nos demais servidores, no Delphi, no Java, no C# e no PHP, tá bom? E daí nós vamos, né, melhorar a nossa tela de filtro no Flutter, tá? A princípio a tela de filtro no Flutter, né, ela vai ficar daquele jeito lá, um campo e um valor, tá bom? Mas com o tempo nós vamos criar uma tela de filtro mais elaborada. Isso não vai atrapalhar o desenvolvimento do restante da aplicação de forma nenhuma, tá bom? Não atrapalha de jeito nenhum. Vai chegar o momento então que nós vamos construir uma tela de filtro mais elaborada e aí a gente vai poder utilizar isso daí em produção, tá? Pronto, o que é que você deve fazer então agora? Dá mais uma lida sobre essa parte dos filtros, né? Como é que você pode montar diversos tipos de filtro, fazendo sortes, join e por aí vai, tá? E em termos de CRUD, né, você pode dar uma olhada aqui nas relações, nos relacionamentos, né, já que você vai precisar, nós vamos precisar fazer isso nas tabelas mestre-detalhe, como a tabela pessoa, por exemplo. Então, nos seus exercícios, você já pode começar a trabalhar aqui com a tabela pessoa, pessoa física, pessoa jurídica, contatos, telefones e endereços. Tente fazer esses relacionamentos utilizando o CRUD, tá? E é isso, ok? Terminamos essa documentação dessa parte do CRUD. Veja que o nosso código ele vai ficar bem mais limpo, né? Nós agora estamos utilizando um outro framework, o Nest, tá? Neste framework nós estamos utilizando um outro carinha dentro dele, que é o CRUD, algo feito pela comunidade, apenas para que o nosso código ele fique mais limpo, né? Algumas pessoas não gostam desse tipo de coisa, querem fazer, né, querem digitar mesmo todo o código, querem ter, vamos dizer, eles chamam, né, querem ter o controle, o chamado controle da aplicação, tá? Bom, nós temos o controle da aplicação, né? Nós começarmos a entrar dentro desse código que nós temos o controle, temos todo o código fonte. O código fonte aqui está liberado, é open source, tá bom? Agora, o código ele fica bem mais limpo aqui, dessa maneira, dessa forma, tá? E se for preciso, se for necessário, você consegue sobrescrever os métodos. Você consegue, inclusive, chegar aqui no request e no result do Express, tá? Então, se for necessário, a gente faz isso, né? Mas se não, se for algo simples, como uma tela banco, uma tela cargo, como boa parte das telas que nós vamos ter no ERP, nós seguimos esse padrão aqui, deixamos o código limpinho, fácil para manutenção, tá bom?